o escritório do meu amigo Ávila e veja bem, o design já, o ciclismo, aqui a prancha, e é um escritório totalmente diferente. Ávila, o que te motivou você criar um diferencial já na entrada do seu lugar de trabalho? Boa noite. Olha, não é um diferencial não, a gente tem as bicicletas e numa cidade pequena como Ubajara é muito mais fácil você resolver as coisas de bicicleta do que de carro, né? Então, na medida do possível, a gente vai resolver de bicicleta. Infelizmente, ainda não tem muitos lugares para você botar a bicicleta e prender, né? Mas a ideia é que a gente utilize bastante esse meio de transporte. E também, como a gente tem pessoas que vêm trabalhar aqui, é um espaço para eles também encostarem as bicicletas dele. É verdade, nós vamos aí dar uma voltinha com a Ávila aqui, conhecendo o escritório, e a gente, ao adentrar, já vai vendo as coisas totalmente assim, com um design diferente. Nos mostra aqui por que a finalidade dessa campainha aí. Então, aqui é um costume budista, né? Que você, ao tocar o sino, você já centraliza a energia. É verdade, já sente o clima diferente. Quando você chega aqui, você toca o sino. Também esportista, que a gente está vendo aqui esse caiaque, né? No caiaque, um design totalmente diferente, né? Ponto local. E o que é que te motivou tu a abrir esse escritório justamente na cidade de Ubajara, né? Que tem outras cidades bem maiores, mas Ubajara, por que essa atração pela cidade de Ubajara? Então, eu vim morar em Ubajara há 18 anos atrás, a convite pelo Richard, que era o gerente da Nutrilite, né, para trabalhar na fazenda como coordenador de pesquisa, o cientista-chefe da fazenda. E já conheci Ubajara, sou biólogo, já fiz algumas visitas ao Parque Nacional e sempre achei um local muito bacana de se morar, muito tranquilo. E vim de Fortaleza e me apaixonei pelo local, pela tranquilidade, pela simplicidade, pelo clima, pelas pessoas, né? E aqui decidi ficar. E eu sempre tive essa dificuldade de estar num escritório que atendia empresas grandes, né? Quando eu saí da Nutrilite, eu criei a empresa, a Pura Atmosfera, que foi baseado em experiências que eu já tinha trazido da época de faculdade, dos projetos que eu participei, dos projetos da Nutrilite e do que poderia ser oferecido aqui para a região. Então, como é uma região grande, né, com quase 500 mil habitantes, a região aqui da Ibiapaba, com muitos empresários, com muitas empresas, a minha ideia era ficar aqui e prestar consultorias pequenas e médias para os empresários daqui e consultorias grandes para os empresários de outros estados e em outros países. Então, nós temos um escritório aqui, que é esse nosso escritório, tem uma base em Fortaleza e um escritório representante lá em Nova York, que a gente faz missões técnicas, né? O expertise da Pura Atmosfera é com soluções de sustentabilidade, em eficiência, sobretudo eficiência predial. Nós transformamos prédios em prédios eficientes, prédios inteligentes, que gastam poucos. E as missões técnicas para países onde tem prédios super desenvolvidos é para levar o empresário, o investidor, para conhecer um prédio inteligente e transformar ele. E a ideia aqui desse escritório aqui, né? Mas eu só interrompendo um pouco, a finalidade desse escritório, ele tem parceria com o Sebrae, com aquela toda a preparação do 5S, das empresas. Então, como é que funciona tudo isso aí para que as pessoas que estão nos vendo em todo o Brasil, por Ávila aqui, por Pura Atmosfera, não há distância, né? Você liga para o escritório, depois ele vai deixar o número e a gente vai colocar aí, passando aí na telinha, para que você possa ver as finalidades, as estruturas que ele pode te oferecer na preparação da sua empresa, da capacitação das pessoas. E é isso que o Pura Atmosfera foi criado, né, Ávila? Isso. O trabalho em transformar um prédio sustentável, um prédio eficiente, não envolve apenas tecnologia, envolve, sobretudo, pessoas. Tudo é feito por pessoas. Então, uma empresa, por menor que seja, ela precisa recrutar pessoas e capacitar pessoas. Essa capacitação tem que ser constante. E, muitas vezes, o pequeno e o médio empresário, ele não tem visão nem tem tempo para capacitar as pessoas. Então, quando a empresa precisa capacitar, nós temos trabalhos de treinamento e capacitação em gestão, em qualidade, em eficiência, em energia, em água, em resíduos, que é o nosso forte. Nós temos esse trabalho na empresa. Nós implementamos protocolo, nós implementamos certificações internacionais, que faz com que o cara siga uma receita de bolo e, no final, ele tenha a empresa mais enxuta. Muitas vezes, o empresário ele quer levar a sua equipe para um ambiente fora da empresa, que o funcionário fique desconectado do apagar de incêndio do dia a dia. Então, esse escritório funciona assim, nós trazemos grupos de empresas com seus empresários, né? Cada elemento aqui desse... Então,
toda essa área foi justamente preparada, ela foi planejada para trabalhar pequenos ambientes, mas que ele possa ter um grande alcance, né? Uma profundidade naquilo que ela foi proposta. Então, o que nós podemos ver na Pura Atmosfera também aqui, além de você capacitar o colaborador, você capacita também o gestor, é isso? Isso, exatamente. Às vezes a consultoria ela não é apenas para os colaboradores, mas é para a mudança no paradigma de pensar do empresário. Muitas vezes o cara ele trabalha naquele modelo durante muitos anos e ele fica engessado, ele não consegue pensar diferente. E de acordo com a dor dele, né, de acordo com o benefício que ele quer para a empresa dele e o sonho que ele tem, nós conseguimos trazer um método, uma receita de bolo que ele consegue fazer uma nova mudança. E aqui esse ambiente, são 3 ambientes, todos os ambientes são iguais, são mesas redondas, então não existe a sala do chefe, não existe a sala do estagiário, a cozinha é comum para todos, os banheiros todos são unissex, né, todo mundo usa, todo mundo limpa. Mostrando que precisa estar integrado, a coisa precisa ser integrada, está ajustada, a empresa. É como se fosse um pensamento do empresário, você coloca que todos os itens que ele pretende na sua empresa, aí você vai planejar toda aquela trajetória que ele gostaria, que ele tem em mente, mas não consegue desenvolver, não é isso? Não consegue colocar em prática. E é interessante, porque dependendo do tempo que ele tem, seja um café que ele venha tomar, ou seja uma imersão de 8 horas, por exemplo, nós conseguimos, dentro desse ambiente aqui, rico de ideias, com TVs interligadas na internet, com projeções, com computadores que ficam acessíveis, com pesquisa. Então, aqui o cara vem, ele se refaz, ele se redescobre e ele encontra novos caminhos para a empresa dele. E como é uma região muito rica em termos de agricultura, em termos de possibilidades de negócios ligados ao turismo, empreendimentos, né? Então tem sempre uma nova empresa querendo surgir, né? E que um dos nossos programas de fortalecimento do meio empresarial é aplicado para eles. Então, é um ambiente muito saudável para esse desenvolvimento. Inclusive, eu estive observando que você gosta de trabalhar com pessoas jovens, sim. Você gosta do desafio. Eu associo muito isso à nossa rede televisiva, que nós trabalhamos sempre com universitários, pessoas que precisam de oportunidades, aquelas primeiras vezes, aí as pessoas dizem, rapaz, dá muito trabalho trabalhar com esse tipo de gente, mas a gente tem que abrir a mente para dar oportunidade a esses jovens que estão aí, em vez de estar em casa, estão ali exercitando, estão planejando. E até o nosso câmeraman, o Acácio, também é um desafio para a gente. A gente começou a parte televisiva, ele trabalhava muito com edição, e a gente puxou ele justamente para a televisão, para que ele pudesse trabalhar. Nós queremos conhecer, para mostrar para todo o Brasil, né? Essa aqui é a nossa avaliação de 5S, que a gente procura estar sempre melhorando. Aqui é todos os protocolos e os guias dos eletrônicos que estão na empresa estão acessíveis aqui. Os procedimentos de limpeza, então toda a orientação do como é que deve ser feito o escritório, mantido o escritório. Você vai pregar tudo do zero e vai mostrando passo a passo, né? Você consegue acompanhar a nossa evolução, né? O Vinícius também é estagiário da Nutrilite e ele tem um part-time aqui na empresa. Então é um cara de 19 anos que já mora só com a namorada, que ajuda os pais, né, e que está aí estudando, trabalhando em 2 empresas e está aqui quase de noite trampando. No caso, um exemplo, né, de vontade, de superação, né? De superação. Isso é que é importante, né? Esse cara, ele é daqui de Ubajara, é um jovem nosso, é um cara que todos os jovens aqui de Ubajara, ao invés de estar sofrendo, sonhando, perdendo tempo, o cara está trabalhando, e está trabalhando algo que ele gosta de fazer. Né? Então, o que foi interessante é que, para que eles pudessem gravar um documentário sobre um dos trabalhos que a gente faz, a gente aplicou o método com eles, né? E eles fizeram o método que os empresários fazem, e eles chegaram a uma missão e uma visão. Né? Em 2 meses, os caras já estavam alinhados naquilo que eles queriam, porque tem um outro colega que é o sócio dele, tá entendendo? Então, esse é um modelo de negócio que, ao invés do cara ficar pedindo um emprego para um político, levando um currículo no comércio, ele poderia estar vendo o que ele gosta de fazer, transformando numa necessidade dos empresários e transformando isso num produto, num serviço e ganhando dinheiro com isso. Resumindo, criando seu próprio negócio, né?
Então, parabéns, Vinícius, pela oportunidade de a gente estar aqui. Desculpa a gente estar assim, tirando você do seu trabalho aqui, mas o importante é a gente despertar que os jovens hoje eles estão cada dia mais ousados naquilo que eles estão focados. Esse local, Ávila, também é um outro local onde as pessoas aqui recebem o treinamento. Como é essa sala aqui? Para qual a finalidade, gente? Então, todos os ambientes no escritório, eles são de multiuso. Então, se você quiser sentar no chão da cozinha e trabalhar lá, não tem nenhum problema, fica à vontade e trabalha. Mas quando tem um grupo maior de pessoas aqui, a gente tenta distribuir as atividades dentro das salas. Então, esse momento aqui de 3 cadeiras é um local onde a gente recebe um empresário pela primeira vez, né, o amigo, para tomar um café e tal. Ele vem para cá e aqui ele está completamente fora da zona de conforto dele e ele consegue colocar aqui os seus principais problemas, os seus principais desejos, e a gente consegue provocar ele de uma forma que daqui ele já sai com o conhecimento, com a consciência real do que ele vai precisar fazer. Então a gente coloca aqui os pontos principais e esses pontos principais a gente entrega para ele e agora nós vamos construir isso. Então essa funciona como uma sala de reunião onde tudo começa aqui. Aqui o cara descobre o que ele precisa fazer. Aqui você faz um trabalho praticamente de um psicólogo. Vai começar ver de todas as escadas, né? Que ele tem que subir, e você vai começar a estudar para poder até chegar ao ponto final, para que ele saia daqui totalmente preparado, tanto o colaborador como o empresário, não é isso? Nós tivemos uma experiência aqui com um colega daqui de Ubajara, que ele tinha, eu vou ver se eu consigo desenhar aqui, ele tinha uma empresa, e a metade é uma empresa de defensivos agrícola, né? Ele trabalhava tanto para orgânico como para produtores convencionais que utilizam venenos. Ele não estava conseguindo vender os venenos, porque o fornecedor estava oferecendo os defensivos agrícolas pelo um preço mais baixo ou igual ao dele. Então, quando o agricultor ia na loja dele, o produto estava num preço mais caro. Então, ele estava com um passivo. E nós fizemos um trabalho de 5S lá, né, que é um programa de gestão da qualidade. E no 5S tem a parte do descarte. E ao descartar umas impressoras velhas que ele tinha lá, que todo mundo tem uma impressora queimada em casa, que não consegue, e está ocupando uma estante, empoeirando uma gaveta, na hora que ele descartou, ele me procurou depois, porque ele queria uma nova etapa. Então, qual foi a nova etapa? Nós descartamos a parte de defensivos agrícolas, que estava sendo um passivo para ele, né? Ele estava perdendo dinheiro, e transformamos numa outra empresa. Essa outra empresa, como ele fornecia para produtores orgânicos aqui, né, ele comprava os produtos orgânicos e colocou para vender dentro dessa nova lojinha que hoje se chama Orgânica, e é uma das poucas lojas aqui da Serra da Ibiapaba, que é uma quitanda que vende produtos orgânicos. Durante a pandemia, ele me falou que eles cresceram de 60% a 80%, porque todo mundo quer alimento saudável. Então, o exercício aqui faz com que você coloque o seu problema ao ponto de você descartar ele e substituir por um novo negócio dentro do negócio, muito mais rentável. No caso, criando assim uma nova concepção, nova empresa, uma nova estrutura, uma forma... É verdade. Então, com o agrônomo, ele se identifica muito mais com o orgânico do que com os venenos, né? Então, hoje nós temos uma outra empresa dentro da empresa dele e atendendo a um mercado, né? Quem é que não quer comprar produtos orgânicos para levar para casa, né, com entrega de delivery e tal? Então, são essas descobertas que acontecem dentro de um ambiente como esse, né? E depois que esse despertar acontece, aí ele vai ter que levar essa diretriz dele para as equipes dele, né? Os primeiro escalão, o gerente, o administrador, uma esposa, um sócio na família, e depois para os outros funcionários. Então, a gente traz toda a turma para cá e dentro de uma imersão de 8 horas, né, que a gente chama uma classe interna, a gente consegue levar o que ele quer para o funcionário dele também saber o que ele quer, né? E todo mundo fica antenado e todo mundo cresce junto. É muito interessante porque... Só fazendo uma pergunta aqui, como é que essas pessoas que precisam da pura atmosfera, como é que eles poderiam contratar? É muito simples, pode entrar em contato com a empresa pelo nosso site, www.puratmosfere.com.br.
Lá vai ter todo o nosso expertise, todas as áreas que a gente trabalha e tem os nossos contatos por e-mail. Hoje em dia também a questão da rede social, da internet, do 4G, faz com que a gente possa atender as empresas à distância, né? E toda essa experiência que acontece no físico aqui também pode acontecer de uma forma online. Todo esse conhecimento pode ser levado ao empresário. Nós também temos escritórios fora, como eu falei, temos escritório em Nova York, temos trabalho em vários estados do Brasil. E uma visita técnica para um empreendimento fora do estado, para a gente é perfeitamente possível também. Quer dizer que vocês fazem parcerias fora do país, sim, como também dentro do país, e daí hoje com a informática que nós temos, hoje não tem mais distância, né? Exato. Hoje nós temos as lives, nós temos as conferências, né? Via rede social, então tudo se torna mais fácil, né? E é interessante também porque nos últimos 20 anos ou 30 anos, houve uma migração muito grande dos interiores para as grandes capitais, à procura de oportunidades de negócio. Hoje, com o digital, né, que você tem a possibilidade de fazer várias reuniões pela internet, não necessariamente você precisa estar fisicamente, né, é até mais caro. Por exemplo, eu sair daqui para ter uma reunião de 2 horas em Fortaleza, atravessar o estado de carro, é inviável. Eu aperto um botão, eu tenho uma reunião com qualquer um, eu apresento qualquer trabalho, qualquer PowerPoint, na mesma qualidade que eu apresentaria lá. Eu me reúno com a mesma qualidade de comunicação. Estamos de volta com o programa Mais Ação e agora em outro ambiente diferente, mostrando aqui natureza. E por falar em natureza, Ávila Capibaribe, como você vê hoje a Serra da Ibiapaba, podemos falar em termos de Serra da Ibiapaba, sobre o turismo, como você vê, você é uma pessoa que prepara pessoas tanto na área profissional e também na área turística, como é que você vê tudo isso? Eu acho que nós temos uma educação, uma cultura de esperar que alguém resolva o problema para a gente. Então, o vereador tem que resolver o problema do meu bairro, o prefeito tem que resolver o problema da minha cidade, e eu não me envolvo com isso. O empresário também não se envolve. E eu vejo um esforço muito grande, tanto esses três atores acontecendo aqui na região. Mas eu acho que precisa de uma união maior com relação à questão do turismo aqui da Ibiapaba. Porque agora que nós, ibiapabanos, né, as pessoas que nasceram aqui, que moram aqui, estão percebendo a beleza e o privilégio que é morar aqui, comparado a outras regiões. Agora é que os empresários também, que muitos são proprietários dessas terras, estão começando a transformar esses equipamentos, esses lugares, esses sítios, esses engenhos que eles tinham da família deles, em equipamentos ligados para o turismo, né? É um turismo local muito grande também, tem muita gente viajando de dentro da serra para conhecer a serra, e é um turismo próximo, que vem de Sobral, que vem de Teresina, né? Ceará, Piauí, ali para cá. E definitivamente precisa de um planejamento regional maior, eu acho, porque eu tenho amigos que são donos de pousadas, e o cara, ele divulga a cachoeira do outro, ele divulga a tirolesa, o voo livre, porque ele quer que o hóspede venha, se hospede no hotel dele, mas que não fique apenas lá, ele possa ir jantar num restaurante, visitar uma trilha, fazer um passeio de bicicleta. Eu estava vendo também, que eu pratico também o ciclismo, né? Eu gosto do esporte, né? E o que eu vejo aqui na região, na Ibiapaba como um todo, não há assim os acessos para o ciclista, né? O ciclista hoje tem que disputar com o pedestre, tem que disputar com o veículo, e isso se torna um risco muito grande para a vida humana. Já tem acontecido muitos acidentes. E outras regiões aqui, como a gente vê, quem vai para Nutrilite, aqui que é uma região extensa, e a gente vê o ciclista disputando, porque até o acostamento, o mato já tomou conta. Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê você como um formador de opinião? É muito crítico, né? Assim, precisa de muita coisa. O ciclista, digamos assim, é o terceiro estágio, né? Nós temos, por exemplo, um idoso
uma idosa que quer ir para a igreja andando, porque andar para um idoso é saúde, é importante que ela vá com as coleguinhas dela lá para a igreja. Minha mãe gostava de fazer isso. Morar numa cidade como Ubajara, que ainda é uma cidade pouco violenta, o idoso pode ir para a sua igreja caminhando, mas aí nós não temos calçadas regulares, então precisaria de, no mínimo, uma regularização forte, né? Uma medida ousada aí, mas eu acho que todo mundo que tem mãe, né, todo mundo que tem pai idoso não iria ficar contra, em que as calçadas fossem planeadas, né? E aí vem as mulheres grávidas, as pessoas machucadas, vem as pessoas em cadeira de roda, carrinho de bebê, enfim, calçadas fazem com que uma cidade seja melhor. A partir de urbanização das praças, bancos confortáveis, praças bem iluminadas, com equipamentos. Nós temos uma praça aqui no Castelo que foi reformada, que eu fui logo depois da reforma. Tinha, sei lá, tinha 2.000 pessoas na praça, brincando, jogando, criança, idoso, todo tipo de gente nos ambientes separados. Então, assim, uma simples praça trouxe uma história que parecia que o circo tinha chegado na cidade. Então, eu fiquei imaginando, imagina se tivesse 12 praças, porque dinheiro tem, né? Recurso, impostos, nós pagamos para isso. E a parte dos acessos também vai da mesma forma, né? Nós temos aqui regiões, por exemplo, de Ubajara para Jaburuna, por exemplo, não tem acostamento, e as cidades estão lá, os vereadores estão lá, o prefeito está lá. Então, por que a comunidade não pediu, pelo menos, que passasse um carro limpando ali, cortando o mato, para que as crianças não precisem ir no asfalto? Ah, você com um instrutor, um homem que prepara pessoas. Eu estive conversando com um prefeito de uma cidade circunvizinha, que está havendo aqui um curso chamado Projeto Líder, promovido pelo Sebrae, e eu falando de turismo com esse gestor municipal, e ele disse, olha, o turismo é uma ilusão aqui para a nossa região. Ele vê o turismo como uma coisa ilusória. O que é que você tem a dizer, você como um homem que está antenado, um homem viajado, um homem que conhece diversos países, como é que você vê tudo isso? Olha, economicamente falando, nós somos uma região agrícola, né? Então, por exemplo, se um prefeito quiser elevar o nível econômico da região, ele deve investir em agricultura, em agroindústria, né? Agricultura familiar, as pequenas famílias fazendo pequenas indústrias de doces ligados aos excedentes que tem da agricultura. Então, economicamente, a agricultura é um ponto interessante, mas não tem como deixar o turismo de fora, né? Porque o lugar tem um potencial turístico muito grande, mas precisa de muita coisa ainda. Precisa de sinalização, precisa do teleférico funcionando, precisa da população ter uma relação de mais respeito com os elementos naturais, precisa de fiscalização com relação a esses desmatamentos, né, e vários elementos para o turismo. Nós não temos polos gastronômicos aqui na região da Ibiapaba, poucos são os bons restaurantes, né, e agora com a pandemia, então, os restaurantes estão todos fechados, né? Então, assim, há um potencial muito grande, mas muita coisa ainda precisa ser desenvolvida. Mas, com certeza, o turismo no mundo, em algumas cidades, por exemplo, a gente esteve agora em Praga, e é uma cidade que é praticamente as pessoas andando na Ponte Carlos ali, né? As ruas estreitas com sorvetes, com cervejas, com joelho de porco, uma cidade fortemente ligada para o turismo. E o que é que o turista vê lá? Ele vê calçadas boas, ele vê monumentos bonitos, preservados, ele vê ruas funcionando, ele vê um trenzinho elétrico que você se locomove dentro da cidade, ele não vê violência, ele vê bons restaurantes, ele vê teatros. Então, definitivamente, o turismo é um componente econômico fundamental para uma região como essa. E se você for comparar a região da Ibiapaba com outras regiões do estado do Ceará, isso aqui tem um potencial turístico muito maior, né? Que pode até competir com o litoral, com as praias. É verdade. O que eu vejo na Ibiapaba é que a Ibiapaba é um celeiro turístico, né? Podemos ver nessa ótica. Eu vejo nessa ótica. Eu acredito que a Ibiapaba tem que acordar para o turismo rural, para os engenhos, né? Nós temos aqui Ubajara, a Casa da Florência, que era para ser um ponto turístico dos maiores atrativos turísticos. E a gente vê lá, caindo os matos, não há um despertar para se tornar ali num ponto turístico. Nós estamos vendo aqui as nossas cachoeiras praticamente sendo contaminadas porque a cidade não tem um saneamento básico. Você sabe que indiretamente isso vai cair nas cachoeiras, é isso? Você como um homem que gosta da natureza, um professor, como é que você vê tudo isso? Eu acho que tem conserto, eu acho que é uma questão de percepção, né, de entendimento, de senso de pertencimento.
Eu acho que hoje, é isso que eu estou falando, hoje se você for na rede social de domingo à noite, você vai ver que muita gente está indo nesses lugares, está visitando esses lugares. Eu acho que a consciência de não levar lixo, né, de não sujar esses lugares, de preservar, eu acho que começa isso. Eu acho que tem que conhecer para preservar. Eu acho que é uma expressão muito interessante. Você precisa conhecer as cachoeiras de Ubajara para você entender a importância da sua preservação e entender que você faz parte desse todo. Ávila, inclusive, eu estive conversando a respeito desse no grupo de liderança que está havendo, uma preparação para os líderes regional, e eu falando que as escolas aqui elas deveriam implantar aulas de turismo, porque o turista da Ibiapaba, as pessoas da Ibiapaba não conhecem os pontos turísticos da Ibiapaba, é impressionante. Sim. Né? Hoje está um despertar de visitação de rosas, né, da plantação do frutiorte, essas visitações dos engenhos, uma série de coisas que poderia motivar, criar mecanismos para gerar rendas para a região, né? Turismo. Então, eu vejo que a Ibiapaba ela tem essa riqueza, mas não é explorada, não sei, porque não houve um despertamento, ou acredito que o poder público ele tem que contribuir muito através do esclarecimento já dentro da própria sala de aula, né? Sim, o que você acha de tudo isso? O poder público, sim, porque as pessoas, infelizmente, ainda esperam muito do poder público para trazer essas soluções, né? Mas turismo, uma disciplina de turismo e de empreendedorismo também, né? Porque as pessoas, aquela coisa, o cara, o moleque, ele prepara um currículo e vai no comércio da cidade porque ele está precisando de um emprego, quando ele poderia desenvolver o seu próprio negócio, algo que ele gosta de fazer. Mas olha que interessante, durante a pandemia, que as pessoas ficaram em casa e precisavam fazer receitas, houve muito delivery. Se você tem aqui, o Ubajara, por exemplo, tem um iFome, uma coisa assim, que você, pelo WhatsApp, você pode comprar praticamente tudo. Os caras estão fazendo hambúrgueres em casa e estão oferecendo. E da mesma forma que uma pandemia como essa, ligada à rede social, hoje no teu celular tu faz tira uma foto de um hambúrguer, faz uma comunicação, joga no Instagram, o cara já compra, já te manda pelo WhatsApp, já paga na maquininha do cartão, faz transferência pelo Nubank. Então o mundo mudou e de uma forma muito rápida, né? Assim, em 1 ano, 2 anos, mudou de uma forma que o empreendedorismo ele pode vir com força agora, depois dessa pandemia, né? Então, o empreendedorismo não está apenas em você ser jovem e oferecer um hambúrguer que você faz em casa. Você pode oferecer um passeio de bicicleta, um passeio de caiaque, o caminhar até uma cachoeira. Do mesmo jeito que você paga para conhecer um parque, para conhecer um resort, você pode pagar 5, 10, 20 reais para alguém que vai organizar toda uma excursão com segurança, todos os caminhos e vai levar você a uma vista fantástica, a uma pedra famosa que você vê nas fotos. Onde é que é isso? Eu quero ir também. Entra em contato com o fulano, que o fulano está fazendo expedições. E nós temos uma escola técnica de turismo aqui, né, de meio ambiente. Então, há uma possibilidade agora, com as redes sociais e com toda essa tecnologia, das pessoas empreenderem cada vez mais. Eu acredito num milagre econômico à frente. É verdade. Inclusive, o Instituto Federal ele tem preparado muitas pessoas na gastronomia, nessas áreas, tudinho, né? Sim, sim. E o nosso tempo está acabando, né? O nosso cinegrafista já está dando um sinal aí. Agradecendo aqui o Ávila para a gente conhecer o Pura Atmosfera, esse escritório altamente preparado. Você que está nos vendo aí em todo o Brasil, é uma oportunidade você contratar o Ávila. Depois vai sair na telinha aí o número do celular, o número aí que você vai estar no Instagram, no Facebook, como você entrar em contato aqui com Pura Atmosfera. Obrigado, Ávila, para a gente estar nesse bate-papo e no meio da natureza, falando aqui no meio do jardim, do jardim do escritório, hein, gente? Isso aqui é para você entender que o homem gosta de natureza. Essa gaiola aí não é para a gente criar passarinho, não. É que a gente pegou um filhotinho que estava machucado aqui, a gente cuidou dele um pouquinho aí na gaiola, depois a gente soltou ele, a gaiola ficou aí na parede. Fica nossos agradecimentos por mais esse programa, mais ação. Nossa gratidão, dizer que até o próximo programa.